volta nesse canal para falar um pouquinho das coisas concernentes ao reino de Deus, da defesa da fé. Muitas vezes nós precisamos defender a nossa fé, e hoje cada vez mais, não é verdade? Bom, alguém outro dia perguntou na rua para mim, foi nem na rua, foi num estabelecimento: e você está desviado, pastor? Eu falei: não, é porque você não está indo em igreja nenhuma mais. Eu falei: não. Qual o motivo? Eu falei: eu sou hoje uma pessoa livre do sistema religioso, mas eu sou de Jesus. Então, a palavra desigrejado, que está muito em moda hoje, é um termo muito usado, principalmente no contexto cristão brasileiro, para se referir às pessoas que não frequentam ou não estão vinculadas a uma instituição, a denominação, mas que muitas vezes ainda mantém fé, ou sempre mantém, em Deus ou em Jesus. Muitos deles. Alguns deixaram e não têm fé mais, perderam a fé. O tema pode ser diferentes sentidos, dependendo da maneira que você está focando. Por exemplo, você pode ser neutro, descritivo, pessoas que saíram das igrejas por escolha pessoal, não quero mais frequentar. Pode ser um crítico dentro da igreja, visto como alguém fora da comunhão, porque não pode dar palpite ou opinião. Pode ser idêntico ou alguém que se define assim, com uma identidade que rejeita as instituições religiosas, mas busca viver a fé de uma forma mais livre, pessoal, comunitária e informal. Mais ou menos isso aqui. Isso sou eu, talvez, né? Normalmente, os motivos para que alguém se torne desigrejado incluem decepções com a liderança da igreja. Muitas. Discordâncias doutrinárias com essas denominações ou esse templo que ele frequenta. A rejeição e estruturas das instituições. Busca por espiritualidade mais individual. Quero ficar na minha, né? Bom, o que acontece é o seguinte: o termo desigrejado até não deve existir. Seria um cristão que não concorda com a igreja que existe hoje. Então ele não concorda com o local, a igreja, o templo, a forma doutrinária. O desigrejado, o desprediado, ele acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não participa da instituição. Continua lendo a Bíblia, ora, saiu da igreja por decepção doutrinária ou pelo sistema, tem fé cristã, mas não quer frequentar mais. Até o Caio Fábio, esses dias, perguntando no podcast, alguém fez uma pergunta para ele: como resgatar o desigrejado? Não sei se foi o Caio Fábio, acho que foi um outro pastor. Ele falou: esse povo não resgata mais. Quem tem que mudar é a igreja, é o estilo de igreja, né? Quem não pertence mais a uma religião, essa pessoa não está afim mais. E aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa esses dias que acho que você vai entender perfeitamente. Se você faz uma faculdade, eu fiz uma faculdade de História, por exemplo. Aí eu resolvo o ano que vem fazer de novo essa faculdade de História. Eu entro no primeiro ano, segundo, terceiro, e os mesmos professores, eu vou aprender o quê? A mesma coisa. Ir na igreja, encontrar no templo para escutar as mesmas coisas, e a visão de quem você está ouvindo não acrescenta mais nada. Disse o professor meu, em ocasião de antropologia: você é aquilo que você come da mão que você está comendo. Alguém te dá o alimento. A interpretação é dele, a exegese é dele, a liderança é dele, ele é um gerenciador da igreja. E aí cada igreja tem a sua gerência, ou vem de Calvino, ou vem de John Wesley, ou vem de Agostinho,
Então você está ouvindo 30 anos a mesma coisa, você começa a discordar, você começa a ficar cansado. O pastor não se modifica, não se faz curso. Até eu brinquei esse dia com alguém, e você vai na igreja, vai escutar o pastor falar trei. Não sabe nem falar às vezes. E é de igreja conhecida. Não tem reciclagem, sabe? O desigrejado, chamado por tantas pessoas, o desprediado, aquele que talvez tenha muito mais Jesus do que o que estão dentro da igreja. O desigrejado, ele é bem informado, ele conhece Jesus, ele nasceu de novo, por isso que ele não está concordando com a estratégia da igreja, ele vê absurdos, ele é espiritualizado, é alguém que acredita em algo espiritual, mas não segue uma religião específica, ele acredita em energia espiritual, ele acredita num Deus do seu jeito, não do jeito da igreja. Ele mistura a prática de oração, meditação e outras tradições. Ele valoriza a experiência pessoal mais do que a doutrina. Então, o desigrejado crê em Deus? Sim. Tem igreja? Não. Segue doutrina? Geralmente sim. A doutrina é cristã. Tem tantos absurdos nas doutrinas das igrejas. Ele é sem religião? Pode ou não. Tem igreja? Não. Segue a doutrina? Não. Espiritualizado? Sim, em alguma coisa. Da igreja? Não. Segue a doutrina? Não definida. Então, tem muitos teólogos hoje falando sobre isso. E quando você encontrar alguém que não está indo na igreja, entenda que ele talvez possa ter mais fé do que você. O contato dele com Jesus é grande, né? É grande. Ele tem uma visão de comunhão, tem também. Mas está lá em Hebreus 10, que não devemos congregar, não devemos nos afastar, mas não tem nada a ver com o texto. Charles Spurgeon ensinava que o cristianismo não foi feito para ser vivido sozinho. Nessa visão, ele não está falando de igreja, de templo. Ele falou, fé sem igreja pode ficar fraco? Não tem nada que enfraquecer. Ele pode procurar o seu jeito. Se ele é de Jesus, sim. Então, alguns líderes entendem que muitos desigrejados não abandonaram Jesus. Abandonaram as estruturas problemáticas. Abusos espirituais, legalismo, liderança autoritária, foco excessivo em dinheiro, falta de cuidado pastoral. Eu escutei uma história esses dias de uma pessoa que separou do marido, que era pastor na época, e que ela tinha um líder, que era um pastor dessa denominação. E o pastor foi embora, também sem condições financeiras nenhuma, para nada, ele tinha igreja, ele recebia o salário da igreja. E foi embora da cidade e não pôde ajudar. E ela então ligou para o pastor, dizendo, a minha situação é essa, está assim, assim, assado, e sem dinheiro, passando dificuldade, com filhos e tudo mais, e o pastor também passando dificuldade, morando na casa de outras pessoas. Simplesmente, até hoje, ele não ajudou. Ele não deu uma mão. Ele não mandou R$100. Ele não veio na casa dela. Mas na época das vacas gordas, ele vinha passear na cidade, ia passear, ia no clube, jogar tênis, fazer isso, fazer aquilo, dormia na casa dos irmãos mais ricos. Isso era interesse dele. Essa era a reclamação dela. Talvez ele não saiba. A outra reclamação é de que esse pastor trabalhava, tinha seu trabalho, e quando uma outra pessoa ficou chateada porque ele não pôde ajudar numa viagem que essa pessoa fez. Eu não vou contar os pormenores, né?
Mas um ponto importante, mudando aqui, que quase todos concordam, mesmo entre teólogos diferentes, que há um consenso em algo. A fé cristã no Novo Testamento foi vivida em comunidade, não em templo. Em almoço, em jantares, em café. Está lá na Bíblia, em Atos, né? Você sabe o texto. Igreja local tradicional pode ser uma comunidade? Pode, mas desde que viva em comunidade. Você conhece alguma que vive em comunidade? Ou se é só em aqueles encontros de casais que você paga, é aquele encontro final de semana numa chácara que você paga, é um encontro de célula que você paga? Isso não é comunhão. Reunião gostosa entre os irmãos. Isso é comunhão. Eu acho que tá bom para a gente começar a entender um pouquinho. Eu sou um desprediado. Pode ser que eu seja um desigrejado? Pode. Mas da igreja do Senhor Jesus eu não sou. Eu sou da igreja que você talvez frequente, né? A igreja não é uma instituição. Igrejas são pessoas. Fé não depende da placa da igreja. Segundo um pastor, um teólogo, muitos cristãos saem da igreja não porque abandonaram Jesus, mas porque cansaram das estruturas religiosas que perderam o espírito. A próxima talvez eu volte. Quero que você comente, por favor, me ajude nessa caminhada e compartilhe com algumas pessoas. Até a próxima.